Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar de um fundo muito interessante, mas pouco conhecido, que é o SARI 11. E basicamente esse fundo imobiliário ele vem chamado muita atenção por um alto dividendo que ele vem pagando, e a gente vai explicar um pouco melhor isso ao longo do vídeo. Mas aqui a gente consegue ver a cotação dele desde quando esse fundo foi criado, lá no começo de 2020, e a gente vê que atualmente esse fundo vem muito próximo da sua mínima histórica, sendo atualmente cotado ali muito próximo dos R$ 59. E a gente já percebe aqui um alto dividend yield, aqui mais de 14% nos últimos 12 meses, o que realmente é um valor muito grande para um fundo imobiliário de tijolo. E na verdade, o que é esse Série 11? O que seria? Onde que ele investe, para ser um pouco mais exato? Na verdade, esse fundo imobiliário ele é um fundo híbrido. Ele investe tanto em imóveis logísticos quanto em imóveis de escritórios. Ele é gerido pelo Santander e atualmente ele tem um patrimônio líquido de 860 milhões de reais. Aqui só vale um ponto muito interessante ser destacado, é que é comum em alguns fundos imobiliários que eles sejam híbridos, uma mistura de logístico e de escritórios, porque os imóveis de escritórios são muito interessantes, mas na última década, nos últimos 10 anos, eles não vêm apresentado um bom resultado, enquanto o logístico é uma classe muito segura e interessante para investimento em FIIs. Então, muitos fundos imobiliários optaram por fazer essa mistura entre escritórios, que estão num preço muito interessante, e logísticos, que estão aí com uma segurança muito grande, e tentam misturar essas duas classes de investimento. Mas na verdade o que mais chama a atenção no SARI 11 é o quanto de dividendo esse fundo vem pagando. Ele vem pagando aí 62 centavos por cota, e se a gente fizer isso vezes 12, porque são 12 meses, e dividir pelo preço atual que ele vem sendo cotado, a gente chega num dividend yield projetado de 12,8%. Realmente um dividend yield muito alto para um fundo imobiliário de tijolo. Geralmente um dividendo tão alto assim a gente só vê em fundos imobiliários de papel. E esse dividendo tão alto assim é devido ao fato do preço atual estar extremamente descontado. Ele vem sendo negociado ali a 58, 59, sendo que o seu valor patrimonial por cota é maior do que R$ 90 por cota. Ou seja, ele está extremamente descontado quando a gente utiliza a métrica preço sobre valor patrimonial, e por isso que o dividend yield dele acaba estando tão alto assim. Então, na verdade, agora a gente vai determinar se esse fundo imobiliário ele é uma cilada ou ele é uma grande oportunidade. Mas calma, que agora a gente está no meio do vídeo, mas se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito aqui do canal, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui, tá bom? Mas e aí, o SARI 11, ele é cilada, ele é oportunidade, o que ele é? Vamos discutir um pouco melhor sobre isso agora. E aqui logo de cara a gente vê que o SARI 11 ele está sofrendo um pouco com vacância, inclusive recentemente saiu um locatário de um dos seus imóveis e isso vai afetar os seus dividendos em 3 centavos por cota. Então a partir de agosto, se ele não conseguir alugar esse lugar que esse locatário acabou de sair, o rendimento desse fundo imobiliário vai ser impactado em 3 centavos por cota, ele passa a pagar aí 59 centavos por cota, o que não seria nenhum fim do mundo. Mas na verdade, qual que é a grande questão do SARI 11? A vacância atual dos imóveis corporativos, ou seja, só da parte dos imóveis de escritórios, é de 17%. E como que você, investidor, pode enxergar essa vacância de 17%? Poxa, uma vacância ela é um potencial de aumentar os rendimentos quando essa vacância diminuir. Tem essa interpretação possível também. Mas eu, particularmente, sou mais fã dessa segunda interpretação, que diz que se os imóveis realmente fossem muito bons, ele nem sequer teria essa vacância. E é algo que você observa muito quando você analisa fundos imobiliários. Quando a gente vê imóveis extremamente interessantes, como por exemplo os imóveis do fundo imobiliário PVBI, você vê que a vacância é zero ou muito próxima a isso. Enquanto outros fundos imobiliários que não têm imóveis tão premium assim, a vacância acaba sendo maior. A chance do imóvel ficar vago acaba sendo maior, mas em contraponto, você tem aí a oportunidade de aumentar os rendimentos quando um dia essa vacância for zerada. E aqui, nesse slide aqui, a gente consegue ver a participação de cada um dos ativos do SARI 11 na receita. Então esse fundo imobiliário ele tem 4 imóveis, 2 logísticos e 2 de escritórios. Então esse WT Morumbi e esse Work LB aqui são os 2 imóveis de escritório, enquanto de Santo André e Barueri são os imóveis logísticos. E aqui a gente consegue ver a proporção da receita por cada um dos imóveis. E aqui a gente já destaca duas coisas, que o imóvel de Morumbi ele ocupa
ocupa aqui quase 50% das receitas, 49% para ser um pouco mais exato, e a gente vê também aqui uma forte participação de receitas financeiras na receita recebida por esse fundo imobiliário. Então falta a gente explicar um pouco melhor o que seriam essas receitas financeiras, que é algo muito importante do investidor entender caso ele queira investir nesse fundo imobiliário. E aqui a gente consegue ver que a vacância da parte de lajes corporativas ela oscila com o tempo. Atualmente, a taxa de locação está em 88,7%, enquanto os imóveis logísticos seguem 100% locados. E aqui, de novo, ressaltando que os imóveis logísticos eles têm uma segurança muito maior do que os imóveis corporativos. Mas os imóveis corporativos, se comprados ao preço certo, podem proporcionar um grande rendimento ao investidor. E aqui a gente consegue ver que a maior parte da receita está atrelada ao IGPM, uma coisa um pouco mais difícil de ver nos dias atuais, porque a maioria dos fundos atualmente são atrelados ao IPCA. E aqui a gente consegue ver, na verdade, que ele só tem poucos contratos que vencem no ano de 2023, a grande maioria mesmo vai vencer lá só em 2027, mas em outro ponto ele tem aqui uma grande quantidade de revisionais esse ano. A revisional seria basicamente quando o fundo imobiliário e o inquilino sentam numa mesa para discutir uma possível mudança no valor do aluguel, que pode ser tanto para cima, tanto para baixo, dependendo das condições de mercado. E aqui a gente consegue ver um pouco da estrutura do fundo imobiliário, e essa parte é um pouco importante para a gente entender um pouco da alavancagem dele. Basicamente, o SARI 11 ele é dono diretamente de 3 imóveis, então são esses 2 imóveis logísticos e esse imóvel aqui corporativo, e ele também tem cotas de um outro fundo imobiliário que não é negociado em bolsa de valores. E esse fundo imobiliário que tem o WT Morumbi. E também essa compra do WT Morumbi por esse fundo imobiliário foi feita de um modo alavancado. Então ele também tem um CRI. Então aqui a gente consegue entender um pouco melhor a carteira desse fundo imobiliário, porque ele tem uma grande quantidade em imóveis, mas ele tem também uma boa quantidade em fundos imobiliários e em renda fixa. E também ele tem a alavancagem daquele CRI lá daquele fundo imobiliário que ele possui em carteira. Então esse CRI precisa ser pago ao longo do tempo, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, e ele precisa ter dinheiro para pagar esse CRI. E aqui a gente pode ver que o valor desse CRI é de 311 milhões de reais. Sendo que ele tem de fundos imobiliários e Tesouro Selic 214 milhões de reais. Ou seja, esse fundo imobiliário ele vai precisar de uma emissão, mas não por agora, porque ele está devendo 311, mas ele tem 214 aqui em carteira, que ele pode transformar esse dinheiro e ir pagando esse CRI ao longo do tempo. Porque na verdade esse CRI, o valor emprestado desse CRI, ele é pago majoritariamente aqui em novembro, então ele pegou um dinheiro emprestado, ele paga uns juros de IPCA mais 9% sobre esse dinheiro emprestado que ele pegou desse CRI, e ele por ano ele amortiza 10% da sua dívida. E na verdade ele tem que terminar de pagar esse CRI lá em 2031, e poxa, considerando a atual situação desse fundo imobiliário, a gente percebe que é uma situação muito tranquila. Ele tem uma boa quantidade de dinheiro em caixa, que ele vai usar esse dinheiro para ir ao longo do tempo e pagando esse CRI sem muitos problemas. Então, no futuro ele vai precisar de uma emissão, mas pelo menos aí pelos próximos 4 anos tá tudo certo. E um outro ponto importante também de ser destacado é que esse LFT aqui, na verdade, seriam letras financeiras do Tesouro. É o famoso Tesouro Selic, só coloquei aqui como uma curiosidade. A primeira vez que eu vi esse LFT aqui, eu fiquei meio confuso. Falei, nossa, o que será isso? Na verdade, é só o famosão Tesouro Selic. E aqui a gente consegue ver os imóveis que ele investe, que é o WT Morumbi, que é o maior imóvel desse fundo imobiliário. É um imóvel realmente muito interessante e que tem uma vacância relativamente baixa, 12,8%. Ele tem também um outro imóvel corporativo, que aí é bem menor, e também tem os 2 imóveis logísticos desse fundo imobiliário. E na verdade, quando a gente viu lá, a gente viu que ele tem uma grande quantidade de fundos imobiliários em carteira também. E esses fundos imobiliários são fundos imobiliários de papel, que estão aí turbinando o rendimento e também estão a uma taxa superior a IPCA mais 6. Então ele está pagando uma dívida através daquele CRI de IPCA mais 6, mas ele está recebendo a IPCA mais 7, IPCA mais 8 desses fundos imobiliários que ele investe. Então está sendo muito interessante para ele essa alavancagem. Então aí a gente chega agora ao final do vídeo, então eu vou dar brevemente a minha opinião,
que ele é um fundo extremamente descontado e ele não tem nenhuma vantagem muito clara. Ele é simplesmente um case de um fundo extremamente descontado que você pode comprar agora, receber uma quantidade muito boa de dividendos enquanto você espera ele valorizar e depois que valorizar você pode vender, porque muito possivelmente ele vai ter uma valorização muito grande quando as taxas de juros baixarem. Mas aí fica a grande pergunta: será que esse fundo imobiliário ele cabe na sua estratégia? Será que você comprar um fundo imobiliário para valorização e depois para vender faz sentido na sua estratégia de investidor? E é com essa pergunta que eu encerro o vídeo. Gente, esse vídeo vai chegando ao fim e vou estar recomendando outros 2 vídeos aqui do canal. Forte abraço e até mais!